Fala, fala pessoal! Tudo bem por aí? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos dar continuidade aqui ao desenvolvimento do simulador de leitor RFID, que está lá no meu GitHub. Na aula passada, vamos recapitular um pouquinho, né? A gente desenvolveu a interface principal, que é essa view aqui, ó. Pequena, né? Com uma porta, dois botões, uma entrada de texto, dois botões. E que ao clicar, vamos executar aqui, ó. Que ao digitar no campo, apertar em novo ele limpa, ao digitar no campo, apertar em salvar, ele mostra o texto, tá? Nós fizemos isso de forma direta, arrastando e soltando aqui no NetBeans os componentes. Quem tiver dúvida, volta lá no vídeo 2 que verão esse processo, tá? Vamos usar a sequência aqui agora, porque se eu fiz de forma direta, e na aula passada eu mencionei o MVC, e hoje eu vou converter essa forma direta para o padrão MVC, que é o melhor formato para vocês trabalharem aí, dar manutenção no código, escalar esse código. Pode parecer a princípio uma forma chata, uma forma que te dá mais trabalho, né? Te custa mais tempo, mas a longo prazo, a um trabalho em equipe, em projetos maiores, você vai ver que você vai economizar muito isso com manutenção, vai facilitar muito para você. Então adotem. Vamos lá? Vamos converter esse código? Vamos começar aqui. Se eu criei a view, vou aproveitar ela, tá? Na view mesmo, no pacote view, eu criei a principal view, e agora eu preciso adotar o MVC, eu vou precisar de uma controladora, que é uma controller. Para controlar o quê? Para controlar a principal view. Então, com o botão direito, lá no pacote controller, você vai criar uma nova classe Java, com o nome principal controller. Por que eu adoto esse nome? Se eu tenho a principal view, eu tenho a principal controller. Então já está na cara aqui. Se eu vou criar uma tela de cadastro do usuário, eu vou ter usuário view, usuário controller e assim por diante. Tá? Nomenclatura. Simplesmente isso. O NetBeans já criou esse padrão de classe. Então não preciso ficar reescrevendo código. E aqui vem o primeiro princípio desse padrão. Tem N formas de você escrever, mas eu faço dessa forma. Se eu vou controlar alguma coisa, eu vou controlar o quê? Então, vou ter somente a controller que vai controlar um objeto da principal view. Então, sempre vou ter uma view a ser controlada. Vou importar aqui, tá? Lá, então, sempre vou ter essa importação de uma view. Aqui, no caso, é a principal controller controlando a principal view. E somente ela vai trabalhar com esse objeto. Vou ter também aqui um construtor da principal controller. Um construtor padrão, tá? Que não recebe nada. Que vai apenas instanciar essa view. Então, vou dar um new. Vou criar uma instância da view, da principal view. Aqui já tem um padrão. Esse é o padrão básico de todas as controladoras, tá? Olhando lá para o simulador leitor RFID, que é a classe que starta o nosso projeto, lembra que tem um main principal, que é aqui que começa toda a nossa jornada. Antes estava o que? Olha, quando eu executo o projeto, ele vai lá e cria uma instância da principal view, mostra a interface principal. Agora, não é a principal view que vai controlar nada. Quem controla a principal view é a principal o quê? Controller. Então, se eu quero mostrar uma view, quero fazer alguma coisa com essa view, eu não vou chamar ela direta, vou chamar a principal controller. Olha aqui, se eu executar agora, vamos ter a mesma situação anterior, mas de forma diferente. Já temos duas camadas. Nós temos a view executando, que está mostrando a tela, e temos a controller que está controlando a view. Não é legal isso aqui? São duas camadas. Já dividimos o nosso código. Já melhoramos o nosso código para trabalhar. E aí é o seguinte, na principal view, quando eu clico lá no botão novo, que ele apaga o texto, ou quando eu clico no botão salvar, que ele limpa o texto, que mostra a mensagem com a porta, quem está executando isso é a view. Mas não é a view que tem essa responsabilidade. Vocês vão ver aqui um princípio muito importante, que é os princípios de Solid. O primeiro, que é o S lá, tá? Cada letra significa um princípio, que é o Single Responsibility
principle, que é o princípio de responsabilidade única, vai dizer, olha, uma classe tem uma responsabilidade única. No caso da nossa view, ela tem qual responsabilidade? De gerar os componentes de visuais. Agora, quem tem a responsabilidade de tratar as ações, de manipular as entradas desses componentes, não é a view, é a controller. Então, nós temos que tirar esse código daqui, tá bom? Vamos tirar esse código e passar lá para controller. Como nós vamos fazer isso? Uma forma fácil de vocês olharem, para vocês entenderem o que está acontecendo, é ver o que o NetBeans gerou de código. Vocês vão aqui, ó, tem um método que ele sempre vai ter no init components, e vocês vão procurar aqui, ó, o botão novo. Aqui ele seta o texto. Isso aqui não é editável, tá? Porque o NetBeans já cria para você. Eu estou digitando aqui, não vai editar. Tem forma de editar, mas por padrão ele não é editável. E vocês vão ver, ó, ele criou, setou o texto novo. Lá eu só arrastei o componente, editei o texto direto lá na parte de designer. E ele por trás também fez o seguinte, ó, quando eu criei um evento, ele falou, olha, vou adicionar um action listener. O que é um listener? Se vocês traduzirem diretamente, vocês vão ver que é o ouvinte. Mas aqui nós vamos tratar como observador. Que vem da onde? Vem lá do padrão observer. Olha aí, outro padrão. Eu falei aqui sobre o princípio Solid, agora falando do padrão observer. Já falamos com o padrão MVC. Mas o que é o padrão observer? Ele parte do princípio que existem observadores que, como o nome diz, eles observam comportamentos. Aqui no caso, quando eu tenho uma ação, esse observador vai pegar e vai delegar para algum método, alguma classe. Nesse caso, um método. Ó. Então, quando eu tenho qual ação? Action Performance, que é a ação de apertar no botão novo. Então, esse observador do botão novo, quando ter uma ação de apertar o botão, ele vai chamar o quê? O método botão novo Action Performance, que por sua vez vai fazer o quê? Vai limpar o botão de texto. Agora, se eu tenho essa informação, olha, ele já cria, eu já tenho algumas classes que eu vou trabalhar, que é padrão, ó, Action Listener. Isso aqui é criado do Java, não foi você que criou, tá? Nem eu. É a biblioteca padrão do Java, é Java nativo. Então, nós vamos reaproveitar código. Colaboração de código, outro conceito que vocês devem estudar aí. Tá? Não vamos reinventar a roda, vamos usar a roda. Então, vamos lá? Vamos lá na principal controle, transformar isso em um código nosso agora, mas que esteja aqui captando e vindo o nosso observador, vindo para o nosso observador, não para o observador que o NetBeans criou. Então, se eu quero criar um observador, eu vou instanciar esse observador. Ó. Vou criar um nome, uma classe, com o nome observador. Você pode dar o nome que você desejar, só para ficar claro aqui. Tá? Como ele não existe, ó, não existe essa classe criada, eu vou usar o NetBeans aqui para criar para mim. Ó. Alt, Enter, ele vai dar as opções. Você quer criar no pacote ou quer criar aqui dentro, uma classe dentro de outra classe? Eu vou criar aqui mesmo na principal controller, para deixar tudo como é responsabilidade única, tudo que é relativo à controladora, suas ações, virem para cá. Veja que o NetBeans já gerou um código, poderia ter escrevido também. Eu vou falar que esse código não é estático, tá? Vou tirar essa palavra reservada, estático. Vou tirar também aqui o construtor, porque o NetBeans cria esse código, é padrão, mas nós não vamos utilizar. E aí, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou usar a classe, vou implementá-la, né? Isso aqui é reuso, tá? É utilização de código, é herança, que é a Action Listener. Da onde que eu tirei isso? Lá do código que o NetBeans gerou. Ele usa o observador Action Listener. Esse Action Listener que pega as ações de um botão quando aperta. Uma delas é Action Performance. O observador fala o seguinte, olha, você deseja implementar, quando eu clico com Alt e Enter, tá? Deu um errinho ali. O que ele está pedindo? Como eu estou usando Implements, ele está pedindo para mim implementar os métodos abstratos. Eu vou falar, eu quero implementar todos. E o todos dele é o Action Performance. Olha lá, comparando ao código que o NetBeans gerou, é esse método aqui. Ó. Então, quando clicar no botão, quem vai tratar isso? Ele vai vir para cá no nosso observador. O Action Listener vai mandar para o Action Performance no seu método. Para evidenciar isso, ó, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar um JOption Painter, um show
message dialog, aqui na view, esse objeto, e ele vai mostrar o texto aqui, ó. Clique, botão novo. Pra vocês verem o comportamento real acontecendo. Viram que aqui tem um erro? Por que tem esse erro? Porque o construtor da principal view, se eu vir aqui, ó, ele não recebe nada. Né? E ali eu estou passando o objeto. Que objeto que eu estou passando agora? É um objeto do tipo que action listener. É o nosso observador desse tipo. Vou clicar Alt, Enter e vou colocar um parâmetro aqui para documentação e outros, que é esse método, o construtor, recebe um parâmetro observador que é um action listener. E o que eu faço com esse observador? Olhando para o código, ó, o código não adiciona esse observador no botão. Através desse método, eu vou reescrever aqui, ó. Botão novo, ponto add action listener, o observador. Agora tem um outro observador, adicionei mais um observador, que é o meu próprio. Tranquilo? Então, NetBeans adicionou um observador dele, eu adicionei um observador meu. Da mesma forma NetBeans, mas em um formato diferente. Vamos ver aqui o que está acontecendo agora, qual que vai ser, na prática, o resultado desse código. Vamos executar. E ao clicar no botão novo, olha lá, ó, clique em botão novo. Beleza? Mas veja aqui, ó, eu vou digitar um texto, né? No nosso observador, ele só mostra a mensagem, não é? Agora, no observador que o NetBeans criou para a gente em outrora, ele apaga o texto, certo? Vamos ver o que acontece quando eu clicar no botão novo? Mostrou a mensagem e apagou o texto. Por quê? Como eu disse antes, tem dois observadores agindo. O observador nosso e o do NetBeans. O NetBeans criou, tá? Quando eu falo do NetBeans, só para ficar mais conceitual, mais fácil a observação. Mas não tem um princípio de responsabilidade única. Quem que é o responsável de fato, que tem essa responsabilidade no nosso código? O controlador. Então nós temos que tirar essa responsabilidade, limpar botão ali da view. Como que a gente faz isso? Vamos usar o NetBeans. O NetBeans fez, ele desfaz. Vamos aqui no Designer, clicar no botão novo, entrar nas suas propriedades e aqui vir em eventos e limpar. Olha lá, o método que é responsável por Action Performed é esse. Eu limpo, aperto Enter, agora nenhum método existe com essa responsabilidade. Se eu vir aqui no código, você vai ver que sumiu tudo. Ó. Não tem mais aquele trecho do código novo, do botão novo, tem o de salvar, do novo não. E se eu vir mais para baixo, não tem mais um método, só tem um método responsável pelo botão salvar, que mostra na tela a porta. Tranquilo? Se eu executar esse código, vou digitar alguma coisa, clicar em novo, vai aparecer a nossa mensagem da controladora e não vai limpar o texto, porque agora não limpa texto. Tá bom? Se eu clicar em salvar, quem está mostrando isso daqui é o observador do botão salvar lá na view. E aqui fica para vocês alterarem, mudarem aí, como treinamento, esse botão salvar, tá bom? Eu vou fazer... Aqui vocês fazem daí para pegar esse conceito. E eu vou anotar também, criar um bloco de notas de tudo que eu falei aqui, que a gente vai falando e não vai ficando claro, não dá para entrar todo no assunto, mas veja bem, o objetivo é vocês pegarem os conceitos envolvidos. E quais conceitos que eu usei aqui? Ó? O padrão MVC, que nós já estamos falando há um bom tempo, que separa código, né? A estrutura de código entre model, view e controller. Então nós já vimos a view e a controller, tranquilo? Hoje eu citei aqui, ó, o padrão observer. Vocês vão estudar sobre listener, ouvintes, observadores, tranquilo? Pesquisem no Google, vão a fundo, porque a gente está usando, o NetBeans cria, a gente usa muita coisa, a gente não sabe por quê. Ou já ouviu falar e pensa que é muito difícil, mas não, são padrões ali que são inerentes à causa e a gente vai usando. Então vão, pesquisem mais. Eu falei sobre Solid, né? Está bem em uso. E o primeiro, eu falei sobre hoje eu só falei sobre o Single
Responsibility Principle, que é também aqui, ó, em português, o princípio de responsabilidade única, que também é conhecido, ó, pela sigla SRP. Beleza? Pesquisem sobre isso. Pesquisem também sobre, ó, coesão. Isso aqui é de orientação a objeto, tá? Reuso. E também colaboração de objetos. Todos são conceitos envolvidos aí no paradigma de programação orientada a objeto, que vocês têm que ter na ponta da língua. Vocês usam diariamente, mas talvez não sabem explicar. Tranquilo? Então pesquisem sobre isso, vão a fundo e boa sorte nos estudos, na continuidade. Façam essa mudança aqui do botão salvar e semana que vem a gente volta aí com mais produção de código, vamos aumentando esse projeto. Tranquilo? Excelente semana para vocês.